Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Ainda aprendendo com o acampamento dos israelitas no Monte Sinai, hoje nós já vimos a primeira, a segunda e a terceira subida de Moisés naquele íngreme monte. Então, quem não assistiu essa primeira mensagem, que nós colocamos como a primeira parte, basta apenas digitar ali no YouTube, o acampamento no Sinai, primeira parte, Link Church, pronto, já vai aparecer ali e o irmão assista para poder acompanhar a sequência desse estudo. Antes, então, nós iniciarmos, vamos pedir a Deus que Ele continue no nosso meio, nos abençoando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti agora para Te agradecer por esse privilégio de poder estar aqui, transmitindo a Tua mensagem, Senhor. E Te pedimos, Senhor, com nossos corações abertos, que o Senhor nos use. Não permita que eu fale, mas sim que o Teu Espírito nos conduza, Senhor. E também Te peço que o Teu Espírito também abra os nossos corações para o entendimento, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, hoje nós veremos a quarta, e se der tempo, claro, a quinta subida de Moisés até o Monte Sinai. Essa quarta subida de Moisés, basicamente, ela teve dois objetivos. A primeira, eu diria que foi nessa quarta subida que Deus convocou Moisés a subir ao monte, levando consigo 70 líderes, inclusive Arão, e mais 70 líderes. Foi nessa quarta subida que aconteceu essa subida desses líderes, que algumas vezes na Bíblia é chamado de sacerdotes. Mas como dissemos na aula passada, eles não eram sacerdote. O sacerdócio ainda não tinha sido instituído por Deus. Eles eram líderes tribal, né? Uma orientação que Jetro, o sogro de Moisés, dera a ele para formar esses líderes aí. Então, eles tinham essa função ad hoc ao sacerdócio, né? O segundo objetivo dessa quarta subida foi Deus passar a Moisés os estatutos da lei. Ou seja, Deus já tinha falado um resumo da lei, ou seja, já tinha dado a base da lei que eles teriam que cumprir. Deus falou isso em alta voz e toda a população, todo o acampamento ouviu a voz de Deus anunciando os 10 mandamentos. E os irmãos se lembram muito bem que houve um verdadeiro pânico. O povo, devido ao esplendor de Deus, o poder de Deus, o povo se afastou e se retiraram para quanto mais longe possível ficasse de Deus, seria melhor. Então, isso aconteceu também. Na semana passada, eu provoquei os irmãos para lerem a respeito do porquê desses 70 homens no monte lá junto com Moisés, né? Eu confesso para os irmãos que eu li e reli os textos, ou o contexto que trata dessa situação, e encontrei apenas duas situações, apenas duas. A primeira é que esses 70 não chegaram ao cume do monte. Eles subiram com Moisés e foram até uma altura e ali pararam. Por ordem de Deus, só Moisés poderia subir ao cume do monte. Os 70 ficaram num outro patamar, um pouco abaixo do cume. A segunda informação que eu encontrei foi, eles permaneceram próximo do cume do monte por vários dias, a ponto até de se alimentarem. São as únicas informações que nós temos no texto. No contexto
desse acampamento, nada mais do que isto. Mas, quando nós entramos nas entrelinhas do texto, ou do contexto, nós vamos ver que tinha muita coisa embutida aí nesse meio. Por isso que Deus convocou esses 70 homens para subir ao monte, para ficar mais próximo um pouco dele. O primeiro ponto que eu encontrei foi, Deus queria mostrar ao povo que esses líderes eram homens instituídos por Deus, ou seja, eles tinham um poder de liderança. Por isso Deus chamou eles para si, mais para mostrar para o povo que sim, aqueles homens eram investidos de uma certa autoridade e eles tinham sim que ter obediência àqueles homens, aqueles líderes. O segundo ponto, que está nas entrelinhas, todos esses eu peguei aqui 4 pontos, nas entrelinhas, nós não temos literalmente escrito isto. O segundo ponto é mostrar agora aos líderes a autoridade deles, ou seja, a autoridade de vocês tem limites. Vocês foram convocados por mim para chegar até aqui, daqui vocês não podem passar. Os irmãos se lembram que no estudo passado, após os 10 mandamentos, houve ali um diz-que-me-diz, um corre-corre, um negócio todo, e alguns líderes, algumas pessoas estavam querendo romper uma ordem de Deus e subir ao monte. Então Deus convoca esses líderes e mostra para eles, vocês vão até aqui só, daqui para frente não. Só Moisés subiu ao cume do monte. O terceiro ponto que está nas entrelinhas é mostrar também aos líderes que mesmo eles ficando um pouco distante do cume do monte, Deus iria falar com eles. Deus não estava abandonando eles. Eles estavam bem próximos de Deus. Isso Deus estava mostrando a eles também aí. E o quarto ponto das entrelinhas, a convocação desses líderes foi especialmente para que eles tivessem um momento junto entre eles. E nesse momento, eles pudessem trocar informações entre eles. O texto nos fala que eles ficaram muitos dias, comeram e beberam junto ali. Aliás, mais comeram, né, o texto fala. Então, essa convocação desses líderes era para eles se juntarem, tudo junto ali, e ali trocar informações e chegar num ponto a respeito de tudo que tinha acontecido, especialmente aquela manifestação de Deus quando repassou os 10 mandamentos. Então, essa era a intenção de Deus com isso aí. E isso aí aconteceu, ou nós torcíamos que isso tivesse acontecido, mas infelizmente nós vamos ver mais adiante que parece que isso não aconteceu não. E nesta semana, em nossas reflexões nos parceiros da Bíblia, né, no capítulo 12, especialmente de 2 Reis, a pessoa que narra, que faz ali a explicação do texto, ela me falou uma frase, ou ela deixou ali uma frase que me mostrou muito, muito o porquê desses líderes lá no monte. A frase que o interlocutor falou ali nos parceiros da Bíblia foi: líderes infiéis geram liderados também infiéis. Claro que esse texto aqui, né, de segunda Reis, não tem nada a ver com o monte. Tem nada a ver com o monte. Mas coube, encaixou muito bem aqui. Deus levou esses 70 homens lá para cima, porque Deus queria tratar aqueles homens. E eles foram para lá. Então, irmãos, guarde bem essa frase aqui. Líderes infiéis geram liderados também infiel. Deus queria tratar aqueles 70 homens. Toda a narrativa da peregrinação nos mostra o que existia entre os liderados
E eu incluo aqui, irmãos, Arão, irmão de Moisés. Um certo ciúmes da intimidade que Deus tinha com Moisés. Nós vamos ver mais adiante um pouco. Talvez até depois do acampamento. Se os irmãos entrarem no contexto, nós vamos ver até Miriam, irmã de Moisés, cai nessa vala de ciúmes de Moisés por causa da relação com Deus. Então, na semana passada nós falamos que alguns liderados queriam até romper aquela ordem de Deus, deles não subirem no monte, desafiando a Deus. Eles achavam que não era só Moisés que tem esse poder, nós também temos. Então existia assim, quando nós entramos em todo o contexto, e vai tocar o contexto. Quando chegar lá em Cades Barnea, por exemplo, a coisa piorou muito mais. Esses homens que subiram no monte com a intenção, quando Deus chamou-os no monte com a intenção de discipliná-lo ou deles refletirem nos acontecidos, eles não aprenderam a lição. Nós vamos ver mais adiante um pouco. Eles não aprenderam a lição, eles continuaram rebeldes, continuaram com certos ciúmes da intimidade que Moisés tinha com Deus e Deus com Moisés. Essa convocação, então, irmãos, ela fez esses liderados, esses líderes, refletirem em tudo isto. Mas eu vi que não surtiu muito efeito, não. Então, Deus chama Moisés, e repassa a Moisés todos os detalhes da lei. Todos os detalhes da lei. Deus tinha dado apenas o básico da lei, a base da lei, que são os 10 mandamentos, e depois Deus precisaria, então, repassar os demais artigos da lei. E todos esses artigos nós encontramos a partir do Êxodo 20, a partir do verso 22 de Êxodo 20, e vai até o número de Deuteronômio. É bastante coisa. Ah, mas é muito texto. É que tem muita coisa repetida ali no meio. Nós não sabemos quanto tempo Moisés ficou no monte, nesse período. Mas eu creio que foi menos de 40 dias. Foi menos de 40 dias. Porque quando ele ficou 40 dias no monte, o pau quebrou no acampamento. Nós vamos ver logo adiante um pouquinho. Então, se os irmãos quiserem saber todos esses detalhes, nós temos aí, a partir do Êxodo 20, 22, até o final do livro de Deuteronômio. Está todos ali os detalhes da lei. Todas essas leis foram direcionadas, irmãos, isso aqui é extremamente importante a nós. Todas essas leis, 100% das leis mosaicas, elas foram direcionadas exclusivamente ao povo judeu, ou seja, aos israelitas que estavam peregrinando no deserto. Por quê? Porque Deus queria tratá-los. Por isso de todos aqueles detalhes da lei, que nós muitas vezes não entendemos. Por que desses detalhes? Deus que estava tratando os povos. Então, mas claro que nós podemos tirar lições da lei para nós. O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, ele fala isto. A lei do Senhor serve de aio para nós, serve de instrução, serve de ajudador, serve para nos dar algumas dicas de como viver a vida. Sim, mas não cumprir a lei exatamente como ela está escrita, não foi para nós. Aqueles que estão debaixo da nova aliança, debaixo da lei de Cristo, estão debaixo de outra lei, não da lei de Moisés, não dos mandamentos, não. A lei de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei que nós estamos debaixo. Temos que cumprir, não os 10 mandamentos. Cumprir a lei mosaica não tem nada a ver com a gente, é uma loucura. Terminado então Deus de anunciar essas leis, todas aquelas leis, com todos aqueles detalhes, Moisés então retorna aos 70 e eles descem então para o monte. Desce então para o acampamento. Então, quando chega no acampamento, Moisés reúne toda a liderança junto, e então, diante de toda a população e com a liderança ao lado de Moisés, Moisés repassa então todos esses estatutos ao povo.
E o povo aceitou todos os estatutos, repassa todos os estatutos. Claro que muito desses estatutos eram para ser cumpridos apenas quando eles entrassem na terra prometida. Outros era de aplicação imediata. Por exemplo, a festa dos tabernáculos. É claro que foi depois depois que eles entraram na terra. A lei da escravidão. Claro que foi depois que eles entrassem na terra. A lei sabática. Claro que foi também. Enfim, um punhado de leis ali. Só depois que entrassem na terra prometida. E outras não. Era de aplicação imediata. Ou seja, terminado de passar isso ao povo, eles tinham já que começar a cumprir algumas leis. E Deus mostrou de cara a primeiro estatuto que eles tinham que ser cumprido. Nós não vamos projetar hoje aqui. Nós não vamos projetar, não. Nós vamos apenas citar os textos e ler o texto aqui. Os irmãos que têm as suas Bíblias ou que têm aí seus aplicativos aí, acompanhem aí. Êxodo 20, de 24 a 26. Foi a primeira ordem que Deus deu. Terminado, Moisés, de você anunciar todos os meus estatutos, então você já começa colocando em prática com essa lei. Êxodo 20, de 24 a 26. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedra para mim, não o faça de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramenta, vocês terão profanado o meu altar. Nem subam no meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. O texto aqui, irmãos, é muito claro e às vezes passa batido. Faça um altar de terra ou de pedra não lavrada, ou seja, de pedra bruta. Não está dizendo de terra e pedra. Não. É ou só de terra, ou só de pedra não lavrada. E, outro detalhe, sem degraus. Plano, baixo, nada disso. Eu penso que nosso irmão Paulo, que trabalha na área de construção, diria que uma obra dessa não sustenta um altar, né? Um monumento somente de terra, sem estar lavrado, ou de pedra, ele não se sustenta com as intempéries no tempo. A região lá do Monte Sinai, ou qualquer deserto, venta muito à noite. Então, um altar desse não se sustentaria com as intempéries do tempo, de jeito nenhum, iria ruir, rapidamente iria ruir. Mas jamais podemos esquecer que quando Deus deu essa ordem para Moisés, para repassar ao povo, Deus estava tratando eles. Então tinha um propósito de tudo isso aí. Nós não podemos esquecer que esses israelitas, eles tinham vivido 400 anos no Egito. Então eu volto a dizer, eles eram mais egípcios do que hebreus. Se Deus deixasse, simplesmente falasse para eles, construa um altar para mim, o que os irmãos imaginam que eles iriam construir? Eu já tive o privilégio de ir lá no Egito, ver aquelas obras lá, com toda certeza absoluta. Eles construiriam um obelisco de pedra, de granito, que era muito abundante, e é muito abundante naquela região lá, gigante para Deus. Era isso que eles sabiam construir. Obeliscos gigantes, monumentais, extremamente robustos, que ia aguentar as intempéries do tempo.
Isso era o que ele sabia. Por isso que Deus deu todos esses detalhes de como eles teriam que construir um altar. Então, eu volto a dizer, quando nós vemos esses detalhes, a gente vê, e o tabernáculo, nós vamos ver mais adiante um pouquinho, o tabernáculo tem que medir tanto, tem que medir aquilo, porque se deixasse por conta do homem, o homem faz aquilo que não está na vontade de Deus. Deus tem que estar os detalhes. Deus estava tratando aquele povo. E Deus tinha que tratá-los. 3 lições que Deus quis passar aos israelitas com essa ordem desse altar de terra ou de pedra bruta, de qualquer jeito. 3 lições que Deus quis passar para eles. A primeira, simplicidade. Eu coloquei aqui como simplicidade. Deus também se encontra nos lugares simples. Deus não precisa de obra suntuosa. Deus não precisa de obeliscos. Não. Deus habita também em lugares simples. Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo, a fragilidade. Deus quis mostrar aos israelitas que eles, como nação, eles não eram um povo sólido, inabalável. Não, eles eram também uma nação frágil. E essa fragilidade tinha que ser renovada a cada manhã. Por isso Deus fez eles construírem um monumento, um altar de terra. Porque com certeza aquele altar durante a noite, com o vento, com a chuva, com a neve, que chega a nevar também naquela região lá, ele era destruído durante a noite. E de manhã eles tinham que renovar, fazer tudo de novo. Deus quis mostrar para eles, vocês são esses altares. E vocês têm que se renovar a cada manhã. Senão vocês vão se danar. A terceira lição, a ausência de degraus. Esquisito, né? Por que essa ausência de degrau? Para justamente não acontecer como está acontecendo aqui. Eu estou num plano superior com os irmãos. Eu estou num plano superior porque eu estou acima dos irmãos. Deus quis mostrar para eles que não, aqueles que habitam no meu altar estão no mesmo plano, não existe diferença. Eu não quero que vocês coloquem degraus, porque senão vocês vão subir nesses degraus e vão achar que vocês são os bons. Não, eu quero simplicidade. Todo mundo em pé de igualdade, ninguém é superior, ninguém está no top do pódio, não. Será que isso tem algo a ver conosco? Eu fiz essa pergunta. Será que isso tem alguma coisa a ver comigo? Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas de tudo isto? Eu diria que tem muita coisa, irmãos, que nós podemos tirar, aproveitar para as nossas vidas. A primeira que eu coloquei aqui, quantas vezes rejeitamos a simplicidade na obra do Senhor? Quem que vai pregar hoje? Quem vai pregar é o diácono, ou é aquele coitadinho, o cara nem vem na igreja. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já fiz isso. Quantas vezes? Não, veio um pregador fulano de tal. O cartaz vem até em caixa alta, o nome dele, formado nisso, naquilo, aí lota a igreja. Não, Deus quis mostra a nós que Ele também pode falar de uma forma pela boca do simples. O altar que Deus requer é um altar simples, sem ostentação. A segunda lição, quantas vezes eu me senti tão sólido, tão firme, que até me esqueci de renovar as minhas forças pela manhã. De tão firme que acho que eu era, não preciso de Deus para nada. Não preciso renovar as minhas forças. Não, irmãos. Nós somos esses altares, e a nossa força e o nosso poder tem que ser renovado
a cada manhã. Todo dia, toda manhã, Deus renova as nossas forças. E a terceira, quantas vezes me senti no top do pódio, achando que eu sou o melhor, que eu sei mais? Quantas vezes? Quantas vezes? Por isso Deus falou, não, sem degrau, não quero que ninguém suba e fique se achando o maioral de toda a situação. Não, não. Então, eu confesso que quando eu estava lendo esse texto que fala dos altares, a primeira coisa que me veio na mente, antes de mergulhar profundamente nesse texto, foi aquele salmo maravilhoso que a gente sempre canta aqui, né? Acho que cantamos alguns sábados atrás aqui, que fala do Salmo 84, que diz assim, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei seus altares, Senhor, meu e Rei meu. Sim, irmãos, até, algumas traduções traz, até o pardal encontrou casa. Por que foi colocado até o pardal? Porque o pardal não tinha valor, como não tinha e como não tem até nos dias de hoje, nenhum valor comercial. Nenhum valor comercial, mas ele encontrou o ninho. Esse salmo, meus irmãos, o Salmo 84, ele é um salmo messiânico. Ele está anunciando aqui a vinda de Jesus. Ele está anunciando a nós a vinda de Cristo. Ele anuncia, Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se tornou nesse altar. Ele se tornou num modelo de altar que nós devemos seguir. Esse é o modelo de altar que nós devemos seguir. E Jesus, ele acolheu a todos que se aproximaram dele, independente da situação econômica, independente da cor, independente do sexo, independente da opção de vida que a pessoa queira tomar. Jesus, na cruz do Calvário, se tornou nesse altar que acolhe a todos. Será que muitas vezes nós, como esses altares do Senhor, nós não queremos apenas as águias ou os fazões dentro dos nossos altares, dentro do nosso meio? E esquecemos, às vezes, dos pardais. Então, nós temos que ter isso em mente, seguir esse exemplo de Jesus. Será que não estamos apenas desejando águias e fazões para os nossos altares, para o nosso meio? Os legítimos altares de Cristo são frágeis, sem ostentação, acolhedor e dependente de uma renovação diária. Se você tem todos esses requisitos, você é um altar do Senhor. Você é um altar do Senhor. Você crê nisto? Então você é um altar do Senhor. Não esqueça, frágeis, sem ostentação, acolhedor e dependente de uma renovação diária do Espírito Santo de Deus. Esses são os verdadeiros altares que Deus quer. Tudo terminado, né, de construir o altar de acordo com as normas de Deus ali, Moisés é novamente convocado a subir o monte. Porém, agora acompanhado, não mais de 70 homens, mas apenas de um assessor direto dele. Coitado do Moisés, foram muitas subidas naquele monte. Então essa foi a 5ª subida. Eu volto a dizer aqui, nos dias de hoje são 7 quilômetros, de uma montanha extremamente íngreme, rochosa, pedras soltas. Moisés subiu, nas minhas contas, 6 vezes. Essa foi a 5ª subida.
Êxodo 24, de 12 a 14. Êxodo 24, de 12 a 14. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a vocês as tábuas de pedras, a lei e os mandamentos que escrevi, para que vocês ensinem ao povo. Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. E disse aos anciãos: esperem aqui até que eu volte para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão, deve se dirigir a eles. Eu creio que essas informações finais aqui desse texto, Moisés não passou a toda a população, mas sim a liderança. O Arão e o Hur, eles eram uma espécie dos líderes dos líderes. Então, os líderes viam os problemas na tribo, tentavam resolver, se não conseguisse resolver, levava para Arão ou para Hur, e se não conseguisse resolver, então aí Moisés resolveria o problema. Então, aqui, Moisés sobe junto com Josué e fica ali os dois sacerdotes ali, os dois homens, os líderes dos líderes, mais a liderança toda ali com Deus ali. Na sequência, irmãos, dessa narrativa, aí de Êxodo 24, a partir do 15, nos informa que uma nuvem escura cobre todo o monte por 6 dias. Olha aí, enquanto Moisés estava subindo, uma nuvem, Moisés e Josué, uma nuvem escura cobriu todo o monte. Isso demorou 6 dias, imagina, 6 dias para subir o monte. Não era mole, não. 6 dias para subir o monte. Só no 7º, quando Moisés chegou ao cume do monte, só Moisés chegou ao cume do monte, aí um fogo abrasador cobriu o cume do monte. E o texto nos diz que todo o acampamento viu esse poder de Deus, viu o monte ser coberto por essa nuvem escura e viu esse fogo abrasador no topo, no cume do monte. E Moisés também, a narrativa nos informa que Moisés ficou além do tempo acostumado dele subir no cume do monte, ou seja, 40 dias e 40 noites. Moisés e Josué ficaram lá no monte 40 dias e 40 noites. Isso está claro no texto. Está claro no texto. E isso ultrapassou o limite de costume de Moisés entre subir e descer. Na sequência do texto que acabamos de mencionar aí, novamente acontece aqui uma interrupção na narrativa. Os irmãos se lembram que eu falei na aula passada? Acontece uma interrupção na narrativa e um outro assunto é introduzido nesse meio. Aqui aconteceu isso novamente. Um outro assunto foi introduzido nesse meio. O povo viu que Moisés... Exato. Então, na sequência cronológica exata desse tempo, tirando essa narrativa que foi interrompida e foi colocada nesse meio, a sequência exata está em Êxodo 32, 1. Então, nós temos que pular do Êxodo 24, 14, para Êxodo 32, 1. Essa é a sequência da narrativa, dessa subida, que diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniram-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Os irmãos notaram aí que o texto fala em deuses. Deuses. Está no plural. Não foi só o bezerro que eles fizeram, não. Tinha mais coisa aí, nesse meio aí. Nós não sabemos. Talvez
outros deuses lá, malucos lá que eles tinham lá no Egito. A pergunta é, se você não conhecesse o fim dessa história, que é o nosso caso, nós conhecemos o fim da história. Então fica muito fácil de nós analisarmos e até tacar pedra no Arão, até tacar pedra em todo mundo. Nós conhecemos o fim da história. Mas se você não conhecesse o fim dessa história e visse toda aquela manifestação de poder de Deus, aquela fumaça, aquele fogo lá no cume do monte, aquele tempo longo que Moisés ficou lá no monte, qual seria a sua reação? Você não conhece a narrativa, não conhece o fim da história. Eu coloquei aqui para mim, eu teria medo novamente. Eu teria medo disso aí. E também, eu procuraria liderança para conversar. Para me explicar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É normal tudo isto? Eu procuraria liderança, eu ficaria com medo, sim, e procuraria a liderança para conversar. E o pior, irmãos, aconteceu. Arão, em vez de abafar esse medo todo do povo, esse disse que me disse do povo, que Moisés morreu, mas isso aqui, o que será que aconteceu? Moisés aceitou a proposta do povo. Essa é a minha opinião. Arão aceitou a proposta do povo. Arão não abafou o caso. Eu acho que esses líderes aqui, e eu incluo Arão, como eu já disse, eles não aproveitaram o tempo para refletir quando eles estavam lá no monte, naqueles 40, aquele tempo todo que eles ficaram lá no monte, com Moisés lá. Eles não entenderam o conceito, o propósito da subida deles lá. Essa é a minha opinião. Eu incluo Arão aqui, irmãos. Eu li e reli o texto novamente. E eu vou mostrar uma curiosidade para os irmãos. Não encontrei no contexto nenhuma manifestação de choro do povo pela possível morte de Moisés e Josué. Pode ler. Leia e releia o texto. Vê se vocês encontram alguém chegar para Arão e falar, Moisés, nosso líder, morreu. Não. Arão, nem os irmãos de sangue de Moisés, que era Arão, Miriam e os 4 filhos de Arão. Não teve choro pela possível morte de Moisés e Josué. É coisa de impressionante isto. Eles tinham ciúmes de Moisés. Miriam pagou um preço caro por isso. Ficou até leprosa por causa disso, mais adiante um pouquinho. Vamos ver, foi depois do acampamento de Sinai. Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, morreram ali nesse acampamento. Morreram logo, cara, dentro desse acampamento. O que aconteceu no contexto foi ciúmes contra Moisés. Ainda continuava o que os israelitas simplesmente a manifestação dos seus pensamentos. O que aconteceu? Eles materializaram, diante dessa crise, eles materializaram aquilo que estava no pensamento deles. Ou seja, a prática comum do Egito, ou seja, deuses palpáveis. Eles queriam um Deus palpável. Então aí aconteceu a desgraça. Êxodo 32, de 2 a 6. Arão respondeu ao povo quando eles foram até Arão, fazendo uma proposta a Arão. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então Arão disse, são esses, ó Israel, os seus deuses. Olha aqui, novamente, plural.
Não era só o bezerro, ele fez mais coisa. Então, você fez um combo ali de deuses ali para agradar todo mundo. Esses são os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Olha aí, pisando no coitado do Moisés aqui. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Eu estou até vendo o Arão fazer assim com o dedo, mostrando para o bezerro. Estou até vendo. No dia seguinte, madrugaram, olha aqui, preocupação do povo. Madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Pensei, quando eu li esse texto, claro, a gente conhece o fim da história, fica fácil, né? Mas eu fiquei pensando, como pode um povo que se beneficiou tanto de Deus, vendo todos os milagres que Deus já tinha feito a eles, ter uma atitude insana de criar um Deus material, um Deus físico, para eles tocarem e verem? Como é que pode uma coisa dessa? Eu volto, irmãos, àquela frase que foi dita lá nos Parceiros da Bíblia nessa semana. Líderes infiéis geram liderados também infiéis. Toda aquela liderança, elas tinham ciúmes de Moisés, da relação íntima que Moisés tinha com Deus. E eles deixavam muito claro isso ao povo, e o povo assimilou aquilo como verdade. Líderes infiéis geram liderados infiéis. Essa atitude também ficou martelando em minha mente, e fui levado a uma fala do apóstolo Tiago, que diz assim, Tiago 1, de 13 a 15. 1 de 13 a 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O texto é claro. A origem do pecado está nos nossos desejos. Deus não tem nada a ver com a origem do pecado. Não foi Deus que criou o pecado. O pecado, ele nasce dos nossos pensamentos. Quando nós materializamos esses pensamentos, aí ele se torna em pecado. E o texto é muito claro. É muito claro. O inimigo aproveita essa brecha e entra e faz um estrago em nossas vidas. Foi o que aconteceu aqui. O inimigo estava de espreita, esperando uma oportunidade para minar o povo. Eles começaram a pensar nesse problema, desses ciúmes todo que eles tinham de Moisés, e o inimigo entrou e fez um estrago na vida deles. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas. Eles pensaram que Moisés e Josué tinham sido mortos por Deus, e ao invés de clamarem a Deus pedindo uma orientação, não, materializaram o que eles tinham em mente. Claro que não tem como passar pano em Arão, não tem como passar pano em Arão, como muitos rabinos que eu consultei aí nos estudos deles aí, tentam fazer. Volto aqui, é um verdadeiro malabarismo para explicar essa passagem. Eles colocam, não, quem fez tudo isso aí foram os infiltrados, ou foram aqueles que não eram israelitas, que foram lá e pressionaram o coitado do Arão, e Arão, não querendo um tumulto no meio do acampamento, cedeu a esse pessoal e fez o que fizeram aí. Isso é um malabarismo, uma tentativa de explicar o inexplicável.
claro, Deus, mais uma vez, na sua onisciência, viu o erro do povo. E aqui nós vamos terminar. Arão e os israelitas não estão sozinhos nessa insanidade. Eles não estão sozinhos aqui. Quantas vezes já consultei a Deus sobre alguma posição? Estou falando de mim. Quantas vezes eu já consultei a Deus sobre uma posição, sobre uma atitude que eu deveria tomar, sobre algo que está passando em minha mente? Só que em vez de eu aguardar no Senhor, calmamente aguardar no Senhor, ou como diz o texto no Salmo, esperar com paciência no Senhor, não. Eu consulto pessoas que pensam igual a mim, que pensam exatamente o que eu penso, e aí o estrago está feito. Eu não esperei com paciência no Senhor, eu tomei a minha atitude, e todas as vezes que eu tomei uma atitude dessa forma, eu confesso aos irmãos, eu quebrei a cara. Deus não perdoa o pecado premeditado. E aqui eu encerro, e a semana que vem vai ser o culto de Páscoa. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade para nós ver quais foram as consequências que aconteceram com os israelitas por causa dessa insanidade que eles cometeram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti para Te agradecer, ó Pai, por esse privilégio de poder estar debruçado sobre a Tua palavra, Senhor. Então, nós pedimos que essas lições fiquem gravadas em nossas mentes e que elas sirvam assim de aio, sirvam assim de instrução, sirvam de orientação, sirvam de alertas para as nossas vidas e as nossas condutas, Senhor. Ensine-nos, ó Pai, a estudar a Tua palavra, porque ela mesmo nos diz que quando nós a conhecemos, nós erramos menos, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém.